Então vamos nós. Primeira coisa que é importante que vocês façam é ler a atividade. E ler a atividade com intenção, com atenção. O objetivo dessa atividade é implementar uma classe responsável por uma máquina de vender junk food. Na máquina existem várias espirais. Uma espiral contém uma certa quantidade de produtos do mesmo tipo e mesmo preço. O usuário coloca o dinheiro, compra o produto e recebe o troco. Seu sistema deverá ser capaz de iniciar uma máquina definindo o número de espirais. Se já houver uma máquina, então apague tudo e inicie uma nova máquina. Mostrar o conteúdo de cada espiral, índice, nome do produto, quantidade de produtos e preço. Coloque um empty no nome do produto para informar que não há produto definido. Definir quais produtos há em cada espiral, passando as informações do produto. Limpar todas as informações da espiral voltando ao seu estado original. Inserir o dinheiro. Receba o dinheiro do usuário e vai adicionando no saldo. Alterar a máquina para mostrar o saldo. Permitir que o cliente possa comprar um produto de uma espiral. Verificar se a espiral existe. Verificar se o produto existe, se o valor do pagamento é suficiente. Tratar todos os erros. Mostrar o nome do produto que ele pediu. E quando o cliente pediu o troco, mostre o quanto ele tinha de saldo e zere o saldo. Qual é a estratégia para fazer a atividade? Você faz baseado em testes. A gente tem os testes. Então, o teu objetivo, vamos lá, vamos aprender isso de uma vez por todas. Porque, por mais que eu fale, eu continuo vendo os mesmos erros se repetindo várias vezes. Faz o suficiente para passar no primeiro teste. Enquanto não passar, não adianta ficar criando código. Porque você vai ficar criando mais código em cima de uma coisa que está errada. Vai ser mais difícil de debugar, mais difícil de achar o erro. Então, assim, a gente tem que aprender a fazer de pouquinho em pouquinho, principalmente enquanto está aprendendo. Então, você vai ler aqui. Ó, tem uma dica dizendo de como criar as espirais. Aqui a dica para C++. E aqui começam os testes. Então, ó, você precisa começar com o init e com o show. Então, a gente vai construir apenas o necessário para iniciar a máquina e mostrar as espirais. A gente só continua fazendo o resto das coisas quando a gente resolver isso daqui. Tudo bem? Então, vamos nós pegar aqui o nosso diagrama. Nosso diagrama vai ter um monte de coisa e um monte de função. Mas você não precisa da maioria delas. A gente só vai construir o que a gente precisar. Aqui a minha espiral. Nome, preço, quantidade, os slots e tudo aqui. Então, vou botar ela aqui de lado. Vou criar aqui a minha main. Include. E vou fazer o toString manual. Eu falei no começo, vou repetir de novo. Quando é importante primeiro aprender o jeito manual de fazer, porque você se sente seguro para avançar para os jeitos automáticos. Então, fazer o toString lá com SSString, fazendo laço, inserindo de um por um, controlando a vírgula. Beleza, você já domina isso. Aí você pode ir para as funções avançadas, que mexe, transforma, joga de um lado para o outro. Vamos nós aqui. Primeira coisa, eu vou criar o slot. Slot. Tamanho, boto maior, tá bom o tamanho? Dá para ler aqui? Então, vamos lá, criar o slot. Meu slot vai ter que ter o nome, name, double price. Estou gravando. Int quantidade. QTD. Vamos para o construtor. Slot. Obrigado, Copilot. E aí eu já vou para o toString. Uma das coisas chatas dessa atividade é acertar a formatação certinha aqui da string. Mas depois que é um pingo de funções que você vai utilizar praticamente em todas as coisas da disciplina. É basicamente formatar com 2 casas decimais e aprender a fazer alinhamento. Então vamos nós aqui.
comecei com o string, o maior problema é que colocar quebra de linha, né? No final. Aí no último elemento, colocar o quebra de linha tudinho e dar ruim. Não, mas é facinho. Vou mostrar aqui. É só arrancar o último. Tira o último barra N. Vou mostrar, tá? Vamos aqui. std string str. Então vamos lá. Para fazer manual, você vai precisar de quê? Da IO, manip, só isso. Então eu tenho uma chave. Quantos caracteres aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 caracteres. Então, std string ss. Então agora eu vou precisar de uma chave. Tem uma chave. Agora eu vou precisar de 8 caracteres para jogar o texto. ss 7w de 8. Então isso daqui define a quantidade de espaço reservado. Eu não precisaria do left. Left é o padrão. Não, right é o padrão. Ele alinha com a informação à direita. Mas se você quisesse alinhar à esquerda, você usaria o left. Mas, professor, como é que eu ia adivinhar isso? Vocês não estão em época de adivinhar, vocês têm o Google, vocês têm o chat GPT. Como eu reservo espaço? Assim, em computação, o termo disso é padding, né? Padding, fazendo um preenchimento. Como é que eu faço um padding em Java, em Python, em JavaScript? Então, se você entende o conceito, você bota lá e descobre como é que você faz na linguagem que for. Tá, então aqui eu preciso de 8 caracteres. Aí o caractere padrão do padding é o espaço, mas você poderia definir qual é o caractere. Eu quero que seja com underline, né? Aí, como é que eu faço um padding com underline? Seria o set fill. Ou seria um fill? Não. std set fill. Então, o padding normalmente é feito com espaços. Mas se você definir qual é o caractere de padding, ele vai fazer o padding aqui com underline. De novo, isso não é coisa que você decora. Se você entende o que é o conceito de padding, você vai lá, pesquisa e entende como é que faz, independente de onde você estiver da linguagem. Tá, então eu coloquei o nome, guardei 8 espaços. Aí eu vou colocar agora um espaço, 2 pontos. Cadê? Que é a próxima coisa aqui. Aí eu preciso de um número, né? O número também poderia ter 2 espaços aqui para o número. Aí eu vou a mesma coisa aqui. ss. Vou colocar agora std 7w de 2. Aí vou colocar aqui a quantidade. Qual é a próxima coisa aqui? De novo, espaço, 2 pontos, espaço. E agora eu vou colocar o quê? O preço com 2 casas decimais. Então, seriam 7 std fixed, std set precision de 2 casas decimais. E aí você coloca o preço. Aí depois você coloca espaço rs e fecha. Esse 7W é para reservar espaço. Eu quero que isso daqui fique com 8 dígitos. Então, ele vai sempre reservar 8 dígitos e vai alinhar à esquerda dentro dos 8 dígitos. Tá? Então, por exemplo, se eu estivesse lá em Python, seria algo como se fosse assim, faz de conta que esse é o teu texto, seria um pad left, entendeu? Em Python seria alguma coisa assim. Em JavaScript também seria a mesma coisa. Eu não lembro a função exata, mas era como se fosse JavaScript seria um pad, fio, alguma coisa assim. É o nome do conceito, né? A não ser que você diga que você quer que o alinhamento seja para a direita. Set right, eu acho. Aí ele alinharia para a direita. Então, se você estivesse no Python, JavaScript, Java, você procuraria algo como pad right, ou pad left, pad center.
Se não tiver pronto, você entendendo que é um conceito de preenchimento, de pad, você acha em qualquer lugar. Beleza, agora, isso daqui retorna uma espiral. Aí tem que colocar o U para acreditar nas unidades lá. Ah, valeu, exato. Ok. Então, vamos aqui, ó. Vocês têm conceitualmente duas coisas distintas entre esse e o cinema. O cinema, você tem um vetor de nulos, de ponteiros. Aqui você tem um vetor de objetos que representam objetos vazios. Então, enquanto o junk food sempre tem alguém naquelas posições, de alguma forma você tem que representar que aquele objeto que está lá representa uma espiral vazia. Ué, quando é que eu uso uma coisa, quando é que eu uso outra? No caso das pessoas, você tem o objeto pessoa para colocar lá e para retirar. Então, tudo bem, você deixa como nulo. Mas aqui, a espiral, ela sempre está lá. Quem zera é o produto. Então, é estranho você arrancar a espiral, deixar nulo. É uma coisa mais conceitual. Então, bora lá. Nosso objetivo é só criar agora a máquina para imprimir vazio. Class Machine Junk Food, né? Machine. Machine. Bora aqui. Preciso do vetor de espirais. Então, é o std vector de espiral. Então, vamos lá. De cara, isso daqui é espiral, slot. De cara, isso daqui não vai funcionar. Porque o teu slot, a tua espiral, ela exige os dados para eu conseguir criar a informação. Falei lá no começo. Então, você não consegue criar um vetor de vários slots, porque o slot necessita que você diga o que é que ele precisa para ser inicializado. Então, se você tentasse fazer algo como do tipo, vou criar várias espirais assim, ele diria, não dá para fazer isso, porque você não consegue criar um slot de várias espirais. Você teria que inicializar eles na mão, né? Fazer um laço, que nem tem lá nas instruções, e aí você criaria vários slots, e cada slot você teria que dizer, ele começa com vazio 0000. Então você tem que passar a informação para poder fazer o pushback aqui nas espirais. Quem está reclamando, fi? Ah, tá, porque é público. Ó, vazio 0000. Agora eu estou criando os slots e inserindo lá. Outra forma de fazer, ao invés de você ter obrigatoriamente que dizer quais são os dados de partida, qual é a outra forma? Você colocar no construtor, né? Empty. Se por acaso você não passar o preço, ele vai começar com 0.0. E se por acaso você não colocar a quantidade, você vai começar com 0. Então agora, se você não passar o parâmetro, ele sabe criar o slot. O nome é empty, o valor é 00 e é 00. De alguma forma, você vai ter que dizer para ele como é que ele vai criar o slot zerado, o slot sem nada. Esse é um caminho, o outro é o que eu tinha feito antes. É você explicitar na hora que cria o slot qual é o valor, e outra é você deixar como default na hora que cria o slot qual é o valor. Então, se você precisar explicitar, você tem que inserir os slots manualmente. Assim, com laço. O primeiro slot é vazio 00, cria, insere. O segundo é vazio 00, cria, insere. Se existe um slot default, você pode simplesmente dizer, ei, a minha máquina vai começar. Lembra que o 2 pontos me permite chamar construtores? A minha máquina vai começar com vários elementos do tipo default. Qual é o default para o slot? É esse daqui, 000, que é o parâmetro que não precisa de nada. Então, tem formas diferentes de fazer. Ou você explicita, criando manualmente, ou você deixa como default. Sugestão,
Sempre deixe parâmetros default, porque aí não tem como dar erro. Se você não passar parâmetro nenhum, ele vai criar aquilo ali. Tá? Então, sempre coloca default para tudo, porque ele sabe que se... Por exemplo, aqui é a mesma coisa. Se eu não passar qual é a quantidade de espirais da máquina, ele vai criar uma máquina com 0 espirais. Tem uma máquina que pode ser criada sem parâmetro nenhum. Tá, vamos nós. E agora eu vou para o toString, porque eu só preciso inicializar e mostrar. Ó, aqui ele já fez para mim, mas eu vou tirar um monte de coisa que eu não preciso. Vamos aqui, ó. Eu preciso fazer um laço. Eu preciso imprimir o saldo, né? Então, eu vou criar aqui um saldo. Double saldo. Outra dica é você nunca usar float, tá certo? Sempre use double. Sempre que você precisar de um ponto flutuante, use double. Nunca use float. É porque o diagrama ele é um conceito. O diagrama ele não entende de linguagem. Por exemplo, não existe um tipo int em JavaScript. Existe o tipo number, que junta inteiros e pontos flutuantes. Entendeu? Então, às vezes você não tem... Às vezes string não é um objeto. Então, assim, o diagrama ele é um conceito. Você vai adaptar esse conceito à linguagem. Se você tiver em Java, C ou C++, sempre use double, que é o ponto flutuante com mais precisão. Faz com que as contas funcionem melhor, de forma geral. Mas assim, a não ser que você esteja programando em baixo nível, sempre use double. Faz com que as contas não deem menos problema no nosso nível de programação. Você consegue comparar as coisas melhor. Tipo assim, é um exemplo bobo, né? 1 dividido 1... Não, vou perder tempo agora com isso. Sempre usa double. Tá? Vamos aqui para o foco. Então, o que é que eu quero agora? Eu quero colocar o saldo. Então, bora lá. SS recebe saldo, 2 pontos, espaço. E aí eu preciso do saldo com 2 casas decimais. Eu já aprendi a fazer 2 casas decimais. Fixed, set precision 2 e saldo. Beleza. Professor, é feio. É feio, mas é fácil. Pronto, agora eu preciso de um laço, porque eu vou inserir o número, um espaço e a espiral. Então, agora eu vou fazer um laço. Fazer um lacinho. Int igual a 0 e menor do que int de espirais.size e mais. Vou colocar o i, o espaço, o texto da espiral e colocar um /n. Aqui você tem 2 opções. Tá? Você não sabe, assim, você quer se livrar do último /n, para não ficar uma quebra de linha extra no final das coisas, entendeu? Aí você tem aqui, na verdade, várias opções. Primeiro, se não tiver espirais, ele não vai inserir o último /n. Então, você poderia fazer o teste aqui na marra. Se espirais.size for igual a 0, retorne ss.str. Então, não tem o último /n para resolver. Se tem, ele vai inserir um elemento, /n, outro elemento, /n, outro elemento, /n, vai sobrar um /n no final. Aí você poderia pegar o texto e pegar a substring do começo até o penúltimo. Aí você vai excluir o último. Ou então, eu não vou fazer vou fazer assim. Vou pegar a saída, que seria ss.str, e vou tirar o último, saída.popback.
O último é um barra N, tirei o último, agora eu não tenho mais o barra N, eu retorno a saída. Entendeu? Ó, então já viu uma opção usar substring, já viu outra usar o popback. Ainda teria outra do tipo, ah não, eu sempre vou inserir barra N, menos no último. Então você vem aqui. Se eu não tiver no último, eu insiro um barra N. Então agora ele não vai colocar o barra N no último. Entendeu? Ó, tá vendo aí, ó. Se eu não tiver no último, eu boto barra N. Então agora todos têm barra N menos no último. Então assim, são 3 soluções, mas eu poderia pensar em outras. O que importa é que ele não tem barra N no último elemento. Tá vendo? Não tem barra N no último elemento. Então eu poderia usar substring, poderia inserir, depois remover, ou poderia nem inserir. Aí você faz o que você achar que fica melhor. Pronto, agora eu já tenho o mínimo para passar no primeiro teste. Eu consigo fazer um init e consigo fazer um show. Então bora testar. Vamos nós aqui, ó. Preciso criar a máquina que eu vou... A máquina que eu vou inicializar. Vou para o meu loop infinito. Vou pegar a minha linha. Fn input. Vou transformar em argumentos. Fn split de line com espaço. Vou imprimir a linha. Vou começar o meu laço. Args na posição 0 se for igual a end. Então, caractere errado. Se for igual a end, eu dou break. Se for igual a init, o primeiro parâmetro me diz quantas espirais. Então, eu vou trocar o objeto da máquina. Máquina vai ser igual a máquina. Vou transformar o primeiro argumento em número e eu vou inicializar. Se por acaso o primeiro argumento for show... Ah, tá. Eu não coloquei o construtor como público. Uma coisa que normalmente eu sempre faço, né? Que é colocar o modo, assim, colocar o OSStream para converter o SSS automaticamente para texto. Então, eu vou fazer aqui junto. std, OSStream. Obrigado. Então, vou fazer com cópia. E vou fazer também o do slot. OSStream. É só copiar isso daqui. A única coisa que importa é que se você mandar o slot para o cout, ele vai mandar o texto do slot. Se você mandar a máquina para o cout, ele vai mandar o texto da máquina. Então isso aqui é importante para o C++ lidar com teus objetos sem que você tenha manualmente que invocar a função str. Else if aqui. Else if. Outra coisa, professor, outra forma de se livrar daquele cout lá, que bota a quebra de linha dobrada, é só não ter a quebra de linha aqui. Assim, deixa a quebra de linha lá e você faz essa parte aqui sem quebra de linha. Tá vendo? Agora não tem quebra de linha aqui, basta a quebra de linha que ficou lá em cima. Então não vai ter quebra de linha dobrada, resolveria do mesmo jeito, né? Ou então fazer como no Python. No Python, por default, você tem a quebra de linha. A não ser que você diga que não quer a quebra de linha no final. Tá? E aí, se não, comando inválido. Aí agora a gente vai testar nosso código. Bora testar nosso código. tk run main e o meu teste lá. Ó, aqui tá faltando a quebra de linha do final. É porque eu tirei ela bem aqui, né? Então,
Pronto. O que tem de errado? Eu estou errando algum caractere. Ah, bem aqui, ó. Tá vendo? Depois dos 2 pontos era para ter um espacinho, não tem no meu. Então, bora lá. Depois dos 2 pontos aqui. Acho que é aqui. Pronto. Aí, então, passou no primeiro teste. Ó. Passou no primeiro, não passou nos outros. Então, é o que eu digo. Você domina o básico, você consegue fazer todos eles na mão. Sempre a linguagem vai te dar meios mais otimizados de fazer as coisas, mas é importante saber fazer o básico. Então, por exemplo, quando você vai lá no Python, no JavaScript, TypeScript, tem umas 500 formas de compor string. Normalmente existe uma forma compactada. Seria mais ou menos algo assim, ó. Então, eu vou ter isso daqui. Aí eu vou ter o teu dado. A tua informação, ela vai estar alinhada para a direita. Vai ter 8 caracteres. E depois você vai ter um espaço, 2 pontos, espaço. Aí vai ter o teu dado, vai estar alinhado à direita também. Depois tem o U. Aí depois você vai ter, não, ponto 2F, RS. Ponto 2F, RS. Então é isso. O teu texto com 8 caracteres. Depois o teu texto com 2 caracteres. Um U. Depois 2 pontos. O teu texto com 2 casas decimais. O RS fecha. E aí nós vamos formatar. Quais são os meus dados? O primeiro é o nome, depois é a quantidade e depois é o preço. Pronto. Vamos para cá. Aqui é a mesma coisa. Você vai ter o saldo. Então, vou fazer aqui no modo master, né? Não. Então, aqui você precisa de 2 coisas. Você vai precisar do saldo, né? Assim? Então, saldo, 2 pontos, espaço, o saldo com 2 casas decimais, ponto 2F. Eu não sei se tem o RS ou não tem o RS. Tem não. Aí depois você vai precisar disso daqui tudinho. Então, isso daqui é o quê? Isso é um índice, um espaço e o texto da espiral. Então, a gente vai fazer, dar um /n e vai colocar aquilo tudo de um golpe só. Aí, vamos lá. Fn, format. Seria a primeira informação seria o saldo. E a segunda informação seria as espirais, né? Dá uma diferença em construir o format dessa forma ou da outra? Esse é o pipeline, é quando você vai colocando os comandos um depois do outro para criar aquele fluxo. É a mesma coisa, a diferença é que se fosse da outra forma você teria que fazer aqui, em minúsculo. O resultado é o mesmo. O resultado é o mesmo. Saldo, 2 pontos. Então, a primeira coisa é o saldo. Ué, como é que a gente vai criar um número aqui? Tem um conceito de programação que ele é o enumerate, né? Conceito de programação funcional. Quando você manda fazer um enumerate, por exemplo, recebe A, X, Z, B. Quando você dá um enumerate de alguma coisa, ele pega os elementos originais e junta com os índices. Normalmente isso te cria uma lista de pares, né?
Então, para ficar visível, se eu mandasse mostrar o que é isso, o 0 tem o A, o 1 tem o X, entendeu? Ele gruda os elementos com seus índices. Conceitualmente, isso é uma enumeração de uma lista. Vocês acham ruim eu ficar misturando os conceitos das coisas diferentes ou não? É muito... Tá muito... Assim, é porque o objetivo é dizer o quê? Beleza, eu entendi, eu vou fazer aqui usando for. Não é a única forma de fazer. Sempre tem um conceito um pouquinho mais avançado que ajuda a simplificar a ideia, para que você não tenha que fazer tudo manual. Então, fazer uma enumeração permite juntar o teu elemento com o teu índice. Isso poderia ser útil em hash map? Por exemplo, para fazer aqui, eu quero juntar o índice com o objeto, não é isso? Então, eu vou fazer aqui. Ó. Eu quero colocar o índice com o objeto. Então, eu vou partir de quê? Eu vou sair das minhas espirais. Espirais. Aí eu vou mandar criar um enumerate. Então, vocês já entenderam o que é que o enumerate faz? Ele pega o teu vetor e cria um vetor de pares. E agora eu saí do vetor de espirais para um vetor de pares, onde o primeiro elemento do par é o índice e o segundo elemento do par é o objeto. Ok? Tudo bem? Bora lá. Ok, agora eu tenho um vetor de pares, onde eu tenho o índice e o objeto. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma função para juntar esses dois caras. Como é que eu faço o que é o conceito que eu pego um vetor e transformo ele em outro vetor? Vocês já entenderam? Ok. É o map. O map pega um vetor de um tipo e transforma num vetor de outro tipo. Então, ó, um map. Vou pegar o elemento, que é o par, e vou fazer a seguinte coisa. Eu vou juntar o índice está no primeiro e o valor no segundo. Isso daí é toda vez que, assim, conceitualmente em computação, você pode ter um vetor. Um vetor é composto de elementos do mesmo tipo, normalmente, né? Ou você pode ter uma tupla. Uma tupla é um pacote onde os tipos não importam. Pode ser um float, um int, um float, um double. Então, normalmente tuplas são, por exemplo, isso daqui em Python é uma tupla. Eu tenho um e tenho um A. Tuplas normalmente são feitos desse formato aqui. Uma tupla pode ter, inclusive, mais de um tipo. Eu posso ter o 1, o A e o 5.203. Então, aqui é uma tupla, é um pacote onde o primeiro elemento é um inteiro, o segundo elemento é um string e o terceiro elemento é um float. Conceitualmente, computação, isso é uma tupla. Tá? Então, ó, vou pegar o primeiro. Vou pegar o primeiro elemento. E vou pegar o segundo elemento. std get de e. O primeiro elemento vem aqui, que é o índice. Aí eu tenho um espaço e eu tenho o segundo elemento, que é uma espiral. Ué, a partir da espiral, eu posso fazer um ponto str. E aí eu juntei os dois. Se eu quisesse botar um espacinho entre os dois, um espacinho entre os dois. Ok. Então, vamos acompanhar aqui. Eu acho tão lindo programação funcional. A partir do vetor de espirais, transformei ele num vetor de pares. Agora ele é um vetor de strings, certo? E agora, depois que ele se tornou um vetor de strings, eu vou transformar ele num string só. O que é que eu uso para sair de um vetor de strings para um string só? Começa com jó e termina com in. Muito bom. Tá vendo? Alguém sabe montar as palavrinhas. O join ele junta. Eu vou juntar com barra N. Então, ó, você teria um join. Assim, por exemplo, se eu tivesse em Python, né? Vou juntar com barra N as seguintes coisas. Join banana
com ovo e uva. Join. Tá, esse é um vetor. Banana, ovo e uva. Banana barra N ovo barra N uva. Se eu quisesse ver isso daqui, seria um print, né? Barra N vai fazer a quebra de linha. Banana, ovo, uva. Então, o join, ele faz essa ideia de eu sair de uma lista de coisas para juntá-las. Mas para juntar, eu preciso saber o que é que eu vou juntar de separador. Que no caso seria o barra N. Se eu estivesse lá em JavaScript, seria a mesma coisa. Banana, ovo, uva. Ponto join, barra N. Ué. Console.log, isso daqui. Banana, ovo, uva. Então, se eu não quisesse tudo, mas se eu quisesse só a primeira letra, qual seria o processo? Eu partiria do vetor. Do vetor de palavras, eu tiraria apenas a primeira letra. O que é que faz com que eu parta de um vetor e transforme em outro vetor? Qual é o conceito? Ah, a gente só viu até aqui map, filter e join. Só tem esses três. Então, para sair de um vetor para outro vetor de outro tipo é um map. Então, seja um elemento, eu quero a primeira posição do elemento. Não é assim. B-O-U. Pode repetir de novo a... Ó, assim, ó, aqui eu tenho um vetor. O map, ele pega uma função, aplica no vetor e me retorna um novo vetor. Então, aqui eu tinha um vetor de palavras. Está vendo aqui? Quando eu digo que a partir da palavra eu só quero o primeiro caractere, eu parti de um vetor de palavras para um vetor de um caractere só. E aí depois eu tenho um vetor de elementos de um caractere só. Aí eu mando juntar todos eles usando barra N. Por isso que eu vou ter o B, o O e o U, cada um numa linha diferente. Se eu quisesse colocar entre vírgulas, eu não mandaria juntar usando barra N. Eu poderia juntar usando vírgula espaço. Agora eu tenho B, vírgula O, vírgula U. Não, assim, por exemplo, no JavaScript, você tem... todos vão ser de alguma forma parecidos. Isso daqui é o parâmetro, isso daqui qual diz o que é que vai ser de resultado, e isso daqui o que é o resultado. Entendeu? Se você tivesse em Java, seria algo assim, com uma seta só, e você tem que colocar o return, entendeu? É a mesma coisa. Se você tivesse em C++, você tem que colocar isso daqui, colocar isso aqui, colocar assim. Mas a questão é o conceito por trás das transformações. O map tem uma função, me gera de um tipo para outro tipo. De um vetor de 10 elementos para um vetor de 10 elementos. O join, eu pego aquele vetor todo de texto e junto passando quem é que eu quero que junte os elementos. Entendeu? Então, é isso. Cadê o join? Tá. Aqui, a mesma coisa que a gente fez naquele laço, só que agora de um jeito funcional de ser. Eu vou pegar o texto com barra N com o resultado das espirais. Só que o resultado das espirais é partindo das espirais, eu crio uma enumeração, depois eu mapeio para um vetor de texto e depois eu junto tudo num barra N. E aí, se tá certo, a gente vai descobrir agora, né? Se ele rodar nos testes.
saldo. Ah, tá. Tem um parêntese aqui sem sentido. Esse parêntese estava casado com esse? Pronto, mesma coisa. Não, agora eu tenho um espaço a mais de novo. Só que agora o meu espaço a mais é antes do U. O espaço a mais é antes do U. Aí eu coloquei duas casas decimais, eu não preciso desse cara aqui. Pronto, agora a gente vai para o 7. Vamos para o 7. Para fazer o 7, eu preciso da função de se arg0 for igual a 7. Aí eu vou precisar de machine.set. Aí eu vou passar, não sei, quais são os parâmetros do set? Vamos ver aqui. O índice, o nome, a quantidade e o valor. Então vamos lá. O índice é um número, o nome é um nome, a quantidade é um número e o valor é um número também. Então é número, texto, número. E aí eu vou ter que criar a minha função setSlot. A gente vai lá e cria a função setSlot. Void setSlot. Preciso do índice, do string, nome. Não, qual é a sequência? String, nome, string, índice, nome, quantidade e valor. Índice, nome, quantidade e valor. Índice, nome, quantidade, valor. E aí, eu não preciso, o teste, ele não dá errado, então eu nem vou validar índice de nada. Como os objetos já existem, eu vou só atribuir. Eu poderia atribuir elemento por elemento, espirais na posição índice, ponto nome, recebe nome. De um por um eu vou lá fazer a atribuição. Ou então eu faço via construtor. Assim, ó. Crio um objeto novo e só substituo tudo, tá vendo? Ó? Nome, valor e quantidade cai dentro de espirais. Então, isso daqui deve passar no teste. Else, tá dizendo que o meu else tá errado. Dá um F11 aqui para ficar melhor. Tem uma coisinha a mais. E aí eu vou passando um teste por vez, sem ansiedade. Ok, agora o que é o erro que ele está dizendo? Limpar. Limpar é para se livrar da espiral inteira. Então, para limpar, normalmente eu copio de um a outro aqui, ó, pinga, e aí eu só colo aqui. Aí agora eu vou limpar. Limpar vai chamar limpar e eu só preciso do índice, que é o primeiro. Aí eu venho aqui, void limpar, preciso do índice, e aí eu posso só criar uma espiral vazia e sobrescrever todo mundo. Na espiral vazia já vai colocar 0, 0 e 0. Pronto, aí vamos lá rodar. Aqui eu estou com erro de... O que é esse errinho? Erro de execução. Porque aqui ele está tentando acessar um índice que não existe, e como eu não estou validando o índice, eu estou escrevendo dentro de uma posição inválida da memória, lá no limpar. E aí ele esculhamba tudo. Vou ter que testar agora se o índice existe. Se for menor do que size... Lá tem uma opção para validar índice, eu nem lembro. Que vai ter que usar em vários lugares, né? Então, bool validar índice. Vai ter que usar uma carrada de vezes, né? Então, se o índice for válido, eu retorno true.
Se não, eu vou avisar que é inválido. Índice inválido e retorno falso. Porque agora eu não preciso fazer o mesmo print em 1000 lugares, né? Se eu não conseguir validar o índice, eu retorno. Índice não existe? Existe. E agora eu posso usar isso daqui em outros lugares também, né? Porque eu acho que a mesma mensagem de erro, se eu não conseguir validar o índice, vai dar que índice não existe, e aí eu pego o beco. Então, esse erro de execução é porque eu estou escrevendo onde eu não devia. E aí ele estoura a pilha de execução lá. Aí ele vai dar aquele errinho dizendo, ei, você está tentando comparar uma coisa que não é inteiro com um inteiro. É bem aqui, ó. Size nunca pode ser negativo e int pode ser negativo. Então, para ele não reclamar, a gente converte aqui. Qual é o próximo erro? Bora lá. Inserir dinheiro. Bora lá inserir dinheiro. Então, vou copiar daqui para cá. Ctrl V. Dinheiro. 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 E aí vamos aqui criar a função dinheiro. O dinheiro. Dinheiro é double, é? Então eu vou fazer o quê? Eu tenho que criar variável. É saldo, já tenho saldo. Saldo mais igual a dinheiro. Não tem, pronto, eu acho só isso. Não precisa de validação, né? Então, faz orientado a testes. Teu objetivo é passar no teste, porque a quantidade de código que você escreve é menor. Pode parecer, a priori, por causa da nossa ansiedade, que fazer tudo logo e testar depois é o mais rápido. Mas não, porque a gente passa muito mais tempo caçando bug do que escrevendo código. E quanto mais código você faz, mais difícil vai ser achar onde está errado quando você está aprendendo. Então, bora lá. Dinheiro. (41). Não, é bool, não, é void. Dinheiro. Pra que dinheiro? Ainda tá dando errado? Onde é que tá errado? Ah, tá, perdão. Eu escrevi no canto errado o código. Não, escrevi certo. Não, é porque quando o TK roda, ele faz um sandbox. Ele copia o teu código para uma área da memória e aí ele roda aquele código para não ter perigo de baldear nem apagar nada. Então eu estava alterando o arquivo temporário, na verdade. Cliquei aqui, ó, tá vendo? E aí ele abriu esse arquivo temp.tmp. Aí eu estava copiando, alterando o arquivo temporário. Ok, qual é o próximo erro? Agora, troco. Eu não estou devolvendo o troco para a pessoa. O que é que eu tenho que dar de mensagem? Você recebeu R$9. Então, eu vou devolver o troco. Bora lá. Copiar aqui dinheiro. Vou criar o troco. Troco eu vou chamar de pegar troco. Não tem parâmetro. E aí a gente vai lá chamar a função de... Eu não sei se ele está pedindo para devolver o double ou... Double, pegar troco. Você recebeu R$9. Ou ele é void? Deixa eu ver aqui. Diagrama. Pegar troco está devolvendo o valor. Cadê, ó? Withdraw cash. É para devolver o valor. Ele devolve o valor que existia e zera o valor. Então, eu vou dar o print lá na main. O que eu vou fazer aqui é zerar o saldo e devolver o saldo que tinha. Salvar na variável temporária, zerar e devolver.
Não. Porque não tem como eu fazer direto. Tem, mas assim... Porque se eu fizesse isso, por exemplo, retornar saldo recebe 0. Tá vendo? Você vai estar jogando 0 no saldo e devolvendo o quê? 0. Então, para devolver o valor que tinha e zerar, você ou cria uma variável auxiliar ou usa uma função específica. Include utility. Então, return std exchange saldo 0. Então, isso daqui é uma função que atribui 0 para o saldo, me retorna o valor antigo do saldo. Entendeu? Então, ele atribui, mas devolve o valor que tinha antes. Então, ele faz duas coisas. É a mesma coisa de usar a variável auxiliar. Entendeu? Mesma coisa de usar a variável auxiliar. Você salva na variável auxiliar e devolve. Mas se não for assim, você não consegue devolver, não. Com a variável auxiliar também funciona, que é lindo. Vamos lá. Agora eu tenho que imprimir aquele negócio, né? Eu vou pegar o troco e vou imprimir o resultado de... Como é que é? Você recebeu tanto do troco. Isso daqui eu vou tirar de... Pegar troco. Cadê? Verdinho, verdinho, branquinho. Você recebeu tanto. Bora testar. Falta reais. Aí falta formatar. Você recebeu ponto 2%,2F reais. Você fazer direito. Você recebeu, botar tudo na string já. Você recebeu tantos reais. Você recebeu tantos reais. Agora, eu tenho que ter o comprar, né? Bora para comprar. Comprar precisa só do índice. Então, vamos aqui, pinga, comprar. Comprar precisa do índice. Então, vou colocar aqui, comprar. Acho que comprar é a função mais complicada daqui, né? Void comprar int index. Aí a gente vai validar. Se não tiver, não tem. Tendo a espiral, precisa eu ter dinheiro e a espiral ter produtos. Então, eu tenho que testar se a espiral tem produtos. Se espiral nessa posição... Ai, tá faltando os gets agora, né? Agora eu vou precisar dos gets. Int get quantidade, retorna a quantidade, double get price, retorna o preço, void set quantidade, diminui a quantidade. Eu não vou precisar do set price, que o preço não muda, né? Então eu vou fazer só o que eu preciso. Então, se a quantidade, get quantidade, for igual a 0, não tenho que comprar, né? Não existe. Eu não sei qual é a mensagem que tem que dar, mas vou deixar isso daí, qualquer coisa eu conserto. Se eu não tiver dinheiro suficiente, eu não tenho dinheiro suficiente. Se ela existir, existe produto e eu tenho dinheiro, então eu vou diminuir o saldo do preço, eu vou diminuir a quantidade de 1
e eu vou dizer que a pessoa comprou um todinho, um chilito, sei lá o quê. Aqui ele tá, eu estou imprimindo tudo, ele quer só o nome, né? Então você comprou um. Ah, eu preciso do get label agora. Então tá faltando também o get. Void. Não. std string get name. Então a gente vai lá. Você ponto get name. Get name com N maiúsculo. Não existe produtos nesse slot, era para ter impresso espiral sem produtos. Copia e cola. Espiral sem produtos. E roda. Tcharam! Então, isso, meu povo, é o que eles chamam de TDD. Desenvolvimento orientado a testes. Tem os testes lá. Então, você vai fazendo o teu código para passar nos testes. O ideal, assim, no TDD de verdade, você escreve o teste, ou seja, o teste explica qual é o comportamento esperado, e depois você faz o código para passar nos testes. Assim, é o tipo de abordagem mais comum hoje para escrita de código. Porque quando você está escrevendo os testes, você está compreendendo qual é o resultado esperado do comportamento. E depois você faz o código que resolve os testes, que implementa aquilo. E aí você vai evoluindo de pouquinho em pouquinho. Se você mudar alguma coisa, vão ter os testes ali para te validar se está funcionando ou não está funcionando. Então, quem queria que eu fizesse o junk food, era isso que vocês queriam? Deu certo? Era esse o objetivo? Vocês entenderam? Então, eu fiz como se fosse vocês fazendo. Assim, de pouquinho em pouquinho, passando nos testes, indo para a próxima parte. Oi. Tá. Deixa eu parar a gravação.